O gerente de operações da Eureciclo, Caio Trogiani, fala de reciclagem e logística reversa. O que é Eureciclo? Caio, a Eureciclo é um negócio de impacto socioambiental que busca investir, apoiar o desenvolvimento da cadeia de reciclagem em todo o Brasil. A Eureciclo faz isso em especial por meio do crédito de reciclagem, o crédito de logística reversa, que é um instrumento que comprova que determinada quantidade de material foi de fato reciclada, foi de fato retirada do meio ambiente, triada, processada e reinserida no ciclo produtivo. Hoje, mais de 7 mil clientes, 7 mil marcas procuram a Eureciclo para comprovar a reciclagem das suas embalagens, numa lógica de compensação ambiental. Então, se essa empresa colocou uma embalagem de plástico no meio ambiente, o crédito de logística reversa vai garantir que plástico foi retirado do meio ambiente. Não necessariamente a mesma embalagem dela, mas embalagem pós-consumo de plástico. A importância de trabalhar cada material em separado para garantir a reciclagem de todos os materiais em todos os estados do Brasil. Quem faz a reciclagem de fato, a coleta, a triagem, a reinserção no ciclo produtivo, são os operadores parceiros da Eureciclo. Hoje a gente tem mais de 500 operadores de reciclagem espalhados em todo o Brasil, empresas privadas, organizações de catadores, cooperativas, associações, que de fato fazem a coleta, fazem a triagem, processamento e destinação para reciclagem. Então, esse é um pouco o modelo de funcionamento do trabalho da Eureciclo, Caio. A Eureciclo é um negócio de impacto socioambiental. Isso significa que ela tem um modelo empresarial de geração de receitas, mas ela visa a transformação socioambiental. Essa é a razão de existir a Eureciclo. O fato dela ser um negócio empresarial é muito positivo, porque garante que a gente está trabalhando num modelo que se sustente, numa solução que faça sentido técnico, faça sentido econômico, faça sentido socioambiental. Quando a gente tem a motivação de fazer uma solução que pare de pé, a gente está buscando algo com escala, algo com impacto, algo que se sustente ao longo dos anos. Como não tem dinheiro infinito, a gente tem que montar uma solução que seja eficiente, que abranja todo o Brasil, mas numa lógica eficiente, que traga resultado, que garanta a perpetuidade da solução. Então, a Reciclo tem como missão aumentar as taxas de reciclagem no Brasil. A gente tem uma solução que caminha para esse sentido, a gente sabe que é possível, a gente vê isso acontecendo em outros países, e a gente está adotando isso no Brasil. Vamos caminhar nessa jornada, temos um longo caminho pela frente, mas com resultados muito importantes alcançados até agora. Isso mobiliza a gente, a Reciclo tem mais de 150 funcionários, pessoas apaixonadas pela reciclagem, que enxergam no modelo de negócio de impacto socioambiental um caminho para gerar transformação de fato, dentro de uma lógica sustentável, uma solução que faça sentido técnico, ambiental, social e econômico, em busca, então, de melhores taxas de reciclagem para o nosso país. Centro de Logística Reversa e Créditos Ambientais. A logística reversa, cara, se a gente pegar o conceito ao pé da letra, é fazer com que o material que você colocou no mercado, ele retorne para a sua indústria, para o seu ponto de origem. Existem duas maneiras de fazer isso acontecer. Ou a empresa, a marca, tem o seu próprio sistema de logística reversa, então ele vai até um supermercado, um restaurante, a casa das pessoas e recupera a embalagem que ele colocou, ou ele pode fazer isso por meio do crédito de logística reversa, ou seja, ele adquire um documento, um papel, que garante que alguém fez isso por ele, alguém que já está inserido nesse mercado de resíduos. Por exemplo, as cooperativas, elas já fazem coletas em shopping centers, em restaurantes, em lojas. Muitas vezes elas recebem a coleta seletiva da própria prefeitura, de onde elas estão localizadas, conseguem processar esse material com mais facilidade, porque elas têm uma atuação mais abrangente e retornar isso ao ciclo produtivo, sem falar nas empresas que também atuam nesse mercado de resíduos. Então, o crédito de reciclagem, ele acaba se valendo de um mercado que já existe, já opera há muito tempo no Brasil, com um papel especial dos catadores de materiais. Acaba, então, esse crédito aproveita essa cadeia, essa roda que já gira, e investe um dinheiro novo na cadeia.
Isso é muito importante reforçar, Caio. O crédito de reciclagem é um dinheiro extra que é pago para os operadores de reciclagem. Então, além do valor que ele recebe ao comercializar resíduos, ele vai receber um dinheiro além, que vai poder ser, pelo crédito de reciclagem, esse dinheiro extra vai poder ser reinserido na própria produção. É isso que a gente acompanha nas nossas pesquisas. É reinvestido em maquinário, é reinvestido em reforma de galpão, reinvestido na melhoria dos rendimentos dos cooperados, dos funcionários. Então, por meio do crédito de logística reversa, a indústria consegue participar de uma forma ativa, colocando financiamento e se valendo de uma cadeia que já existe. Então, ela impulsiona essa cadeia. E com isso, a gente consegue bastante escala. É muito melhor um mercado que já trabalha com todos os materiais, que já tem acesso a pontos de coleta crescer, do que a empresa ter que investir num sistema dela, único, atrás só da embalagem dela. Isso é muito mais custoso, mais complicado. Então, nessa lógica do crédito, a gente consegue ter um ganho de escala importante, em especial quando a gente fala do Brasil, e da quantidade que a gente gera de resíduos aqui no nosso país, cara. O crédito de logística reversa, então, é esse instrumento, esse mecanismo que garante a compensação ambiental, garante que determinado material foi, de fato, reciclado. Quem está interessado no crédito de reciclagem? A indústria, que coloca embalagens no mercado. Então, ao invés dela mesma ter que fazer um sistema de logística reversa, ou seja, ela ter que ir na casa de cada consumidor e buscar a embalagem que ela colocou no mercado, ela pode adquirir um crédito. O crédito significa que alguém, em nome da indústria, fez a coleta, fez a triagem, fez a destinação para a reciclagem e garantiu que aquele material retornou ao ciclo produtivo. Quem são essas pessoas que fazem o trabalho? São os operadores de reciclagem, empresas privadas, cooperativas, organizações de catadores. Esses operadores de reciclagem, então, eles trabalham com a coleta, com a triagem, com a destinação para a reciclagem. Ao fazer esse trabalho, eles geram o crédito de reciclagem. A empresa, a indústria, ao adquirir um crédito, ela garante que o material dela foi reciclado por compensação ambiental, então não exatamente a embalagem dela, mas um material de mesmo tipo. Então, se eu coloquei embalagem de plástico, eu comprei um crédito de reciclagem de plástico, de embalagens de plástico. Ao fazer isso, a indústria está colocando um dinheiro novo na cadeia de reciclagem, e é dinheiro de verdade. A Reciclo, desde 2016, rastreia a jornada do resíduo e faz a transação, o investimento em créditos de reciclagem. Desde 2016 até hoje, foram investidos mais de 65 milhões de reais na cadeia de reciclagem, beneficiando mais de 500 operadores de reciclagem. Esse dinheiro é injetado na reforma de galpão, na compra de maquinário, na pesquisa de reciclagem, na melhoria de rendimentos de funcionários, de cooperados. Então, a gente está falando de um impulsionamento da reciclagem. Esse dinheiro faz muita diferença, em especial em mercados de reciclagem que ainda não funcionam. Quando a gente vai falar de materiais específicos em determinadas regiões do Brasil, a gente sabe que não existe a reciclagem, porque não existe a viabilidade econômica. Quando eu falo que eu injeto um dinheiro novo, eu estou garantindo um financiamento para que essa reciclagem passe a acontecer. É o que a gente viu acontecendo em Manaus. Esses 65 milhões de reais investidos, eles representaram a compensação ambiental de mais de 1 milhão de toneladas de embalagens. Isso é muita quantidade, é muito expressivo, e significa que essas mais de 1 milhão de embalagens foram retiradas do meio ambiente, 1 milhão de toneladas de embalagens foram retiradas do meio ambiente, foram reinseridas no ciclo produtivo. E tudo isso dentro de uma lógica sustentável, com longo prazo. A gente sabe que um operador de reciclagem que faz o investimento em uma máquina, ele vai passar a reciclar muito mais a partir desse investimento. Então, é um dinheiro que garante o ciclo da reciclagem, garante o avanço dos patamares de reciclagem. O mercado de resíduos. Legal, Caio. Então, nesse mercado de resíduos, ele tem os seus desafios, tem as suas dificuldades. A gente vê na rua os catadores, não é uma condição de trabalho das mais fáceis. E é muito importante ressaltar, o mercado ele varia muito em questão de preço de resíduo. Por exemplo, se a gente fala de latinha de alumínio, ele tem um preço, já chegou a R$8, R$10 o quilo do material. Quando a gente fala de vidro, esse preço desce para 15 centavos, 20 centavos.
Então, é uma diferença muito gritante. É por isso que quando a gente anda na rua, às vezes é raro a gente ver uma latinha no chão. Garrafa de vidro, papel, já é mais fácil de encontrar. Então, o mercado tem um preço que oscila, ele oscila por conta do preço da matéria-prima virgem, por conta do mercado internacional, alguns fatores determinam esse preço. Quando a gente coloca o crédito de reciclagem na equação, a gente, de novo, está colocando um dinheiro extra. Isso ajuda a remunerar esse catador, a remunerar esses operadores que estão no dia a dia trabalhando nesse grande desafio que é mexer com resíduos no Brasil. Hoje, a gente aqui no Reciclo tem mais de 100 cooperativas atuando, e se a gente pegar uma média de 30 cooperados por cooperativa, a gente tem um número bem expressivo, aí, mais de 3 mil catadores cooperados participando desse ciclo de reciclagem e sendo beneficiados com o valor do crédito. Para dar uma ideia, Caio, o crédito de reciclagem ele pode representar, em média, uns 15, 20% de receita a mais para as organizações de catadores, cooperativas. Esse dinheiro faz bastante diferença. E se a gente olhar materiais específicos, Caio, por exemplo, o vidro, que eu comentei que tem um valor muito baixo, a gente sabe que em determinadas regiões do Brasil, se não tiver o crédito, não tem reciclagem desse material. A turma não consegue ter interesse pelo material porque não tem viabilidade econômica. Eu vou encher meu carrinho de vidro, vou encher meu carrinho de latinha de alumínio. A escolha fica fácil quando a gente fala dos preços, né? Então, o crédito acaba sendo um estímulo para que a reciclagem desse material aconteça. Então, é um impacto ambiental, é garantir que a reciclagem ocorra em todos os lugares do Brasil, com todos os materiais, é impacto social, porque é receita na mão do catador, na mão da cooperativa, e esse valor pode ser reinvestido no negócio, ou então ser usado para aumentar mesmo o dinheiro do fim do dia de cada pessoa que trabalha nesse mercado. Índices de reciclagem no Amazonas. Tema polêmico, que varia, né, de acordo com as centrais de pesquisa, mas a gente tem como informação que Manaus tem cerca de 2% do seu material reciclável sendo de fato reciclado. Isso está em linha com o percentual que a gente tem para o Brasil, Caio, que é de tudo que pode ser reciclado, o entendimento é que de 3 a 5% disso, de fato, é reciclado. Então, a gente está bem longe de onde a gente sabe que é possível chegar. Quando a gente olha países da Europa, esse índice está em 80%, 90%. Então, é possível, né? E os países já conseguiram chegar nesses patamares. O que é muito interessante em Manaus é o movimento pela reciclagem do vidro. Isso a gente viu acontecendo, participou ativamente e viu como o crédito ajuda, de fato, a que isso aconteça, Caio. Até 2022, início de 2022, não existia reciclagem de embalagens de vidro em Manaus. Não existia. Então, no melhor dos cenários, uma embalagem de vidro ia parar no aterro sanitário. O que é um lugar controlado, mas ele tem o seu limite. Existe uma discussão hoje em Manaus sobre o aterro sanitário, ele está chegando muito perto da sua vida útil, né, do limite da sua vida útil. O vidro tem uma importância nisso, ele é volumoso, ele é pesado, então ele ocupa um espaço que não deveria ser para ele, né, deveria ser para um outro tipo de resíduo, dado que o vidro é 100% reciclável. A partir de 2022, foi feita uma organização, a Reciclo teve uma participação bem ativa nisso, mas uma mobilização de operadores de reciclagem, empresas privadas, organizações de catadores em prol da reciclagem do vidro. Então, com uma conexão entre cooperativas, associações e empresas privadas para organizar uma rota de escoamento do vidro, né, desde a coleta até a concentração desse vidro num lugar só, para ter volume e aí isso ter mais viabilidade econômica. Nesse ponto que a gente chama de hub, esse ponto existe um maquinário específico que tritura todo o vidro e aí consegue destinar de uma forma otimizada esse vidro ou para fora de Manaus, para a grande indústria de embalagem de vidro, ou mesmo para um reaproveitamento em Manaus, no estado do Amazonas, como areia de vidro. É uma matéria-prima para a construção civil. É uma outra solução de reciclagem e essa solução foi super importante para alavancar a capacidade de reciclagem de vidro na cidade. Caio, a gente então saiu de 0 toneladas recicladas para mais de 1.000 toneladas recicladas por mês em Manaus. Então isso é um quantitativo muito importante. A gente sabe que tem mais vidro do que isso, dá para expandir. Só em Manaus, com certeza, tem mais produção de vidro. E para além de Manaus, a gente entrar nos municípios do Amazonas com essa solução
Os operadores, né, são 10 cooperativas, 3 operadores privados que estão ativamente trabalhando com isso, eles têm capacidade de inserção, eles têm braço para entrar nos municípios do interior. A gente vem conversando com o governo bastante sobre esse ponto, e os próprios operadores demonstram interesse de seguir avançando. Né? Com esse incentivo do crédito, eles conseguem ir avançando. Isso é muito interessante, sabe, Caio? Quando a gente coloca um instrumento, um incentivo correto, o próprio mercado se organiza. Então, o governo, os incentivos corretos, dando a motivação, o mercado se organiza e começa a trabalhar em função disso. Pelo Reciclo, a gente nem imaginava os primeiros meses serem tão exitosos como foram. O primeiro mês, comentei, né, partiu de zero. O primeiro mês a gente esperava 100, já foi 250 toneladas. O segundo mês a gente estava esperando 400, já pulou para 800. E agora a gente tem essa capacidade de mais de 1.000 toneladas. Então, foi uma experiência muito exitosa em Manaus, fruto desse trabalho dos operadores de reciclagem, o apoio do governo, que ele vem dando também para as cooperativas. E, então, de novo, percentuais é um número difícil, mas a gente sabe que hoje em Manaus mais de 1.000 toneladas de embalagens de vidro são recicladas todo mês. Isso é um número muito expressivo mesmo. E um grande número, perdão, viu, cara? A gente já, pelo nosso sistema de rastreamento, isso é importante, o Reciclo tem um sistema que rastreia toda a jornada do resíduo, desde a coleta até a destinação final. Desde 2022, a gente já rastreou mais de 12.500 toneladas de vidro recicladas. Então, é uma quantidade realmente bem expressiva e mostra o quanto que a cidade conseguiu avançar. O que pode melhorar a sustentabilidade? É possível avançar, a gente sabe que tem muito material que ainda vai parar no aterro, que ainda vai parar em locais inapropriados, igarapés, lixões. Então, existe espaço para aumentar a reciclagem em Manaus e, como eu comentei, nos municípios do interior. O que é muito importante para isso acontecer é ter a indústria participando, a indústria que já deu um financiamento, já deu um suporte para que tudo isso começasse a acontecer e a gente atingisse esses patamares. É muito importante que ela continue financiando, continue participando. A indústria localizada no Amazonas deu um super apoio, as entidades de representação da indústria sempre participam das discussões. Agora é importante que toda a indústria que inclusive distribui material no Amazonas também participe desse movimento. Muitas indústrias já fazem isso, mas a gente sabe que tem espaço para mais indústrias participarem. Reforço isso porque a indústria tem um papel decisivo, determinante para que isso aconteça. Se não fosse por ela, se não fosse o crédito de reciclagem representando o investimento dela, a gente não teria esse patamar que a gente conseguiu alcançar juntos em Manaus. Isso não teria acontecido. A gente sabe isso por ver o histórico. Então, quando a indústria se mobilizou, colocou o recurso através do crédito, a gente percebeu o impacto que isso trouxe ambiental e social. O governo tem um outro papel fundamental nisso, de mobilização da sociedade, de sensibilização da sociedade, educação, capacitação e também de acompanhamento de como as empresas vêm cumprindo com a responsabilidade prevista na Política Nacional de Resíduos. Então, secretarias municipais, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, órgãos de controle, Ministério Público, eles têm um papel também muito relevante. A gente percebe que no Amazonas existe já uma organização, uma mobilização dos órgãos de governo em prol da reciclagem. São muitas agendas ambientais, não é fácil cuidar do Amazonas, ele é o nosso principal bioma, mas a agenda da reciclagem faz parte desse escopo de atuação. E a gente percebe que os órgãos de governo estão mobilizados para isso. E quando a gente olha outros estados no Brasil, a gente vê que o estado que tem governo atuante tem taxa de reciclagem superior. Então, isso é muito patente. Quando o Estado se mobiliza, ele monitora as empresas, ele ajuda a sensibilizar, a motivar as empresas a cumprirem com as suas responsabilidades, isso ecoa e isso resulta em reciclagem. Então, com essas duas frentes, indústria atuante, governo atuante, a gente fecha o ciclo dos atores da reciclagem. Já são atuantes, queria reforçar isso, no Amazonas já tem atores muito atuantes, mas esse diria que é um tripé, governo, indústria e os operadores de reciclagem, eles fazem a reciclagem acontecer. Então, se a gente conseguir reforçar esses 3 pontos desse eixo, com certeza a gente vai ter mais reciclagem, mais avanço no estado e na cidade. Como sensibilizar governos e indústrias? A Reciclo vem
sensibilizando governos e indústria para a causa da reciclagem. É claro que essa causa não é atual, ela já vem, ela é ativa no Brasil, essa pauta ela é ativa no Brasil há muito tempo, mas agora a gente tem um instrumento relativamente novo, que é o crédito de reciclagem. Então, o grande desafio é para, claro, sempre reforçar a importância da reciclagem, o quanto a gente está longe de um patamar europeu de reciclagem, o quanto a gente pode conquistar o benefício social e ambiental que isso traz, é também sensibilizar para o entendimento do crédito de logística reversa. A Europa conseguiu chegar nesse patamar por usar um sistema muito similar ao crédito de logística reversa. Então a gente sabe que funciona, a gente sabe que dá certo. Então países como a Espanha deram um salto por conta da implementação do crédito. Então, o trabalho é muito explicar como funciona o crédito. A Reciclo atua nesse mercado desde 2016, então não é exatamente algo super novo, mas a gente entende que é um mercado em construção. As pessoas, os governos, a indústria está conhecendo sobre o crédito, entendendo o benefício, entendendo o impacto, entendendo também o papel, a responsabilidade de cada um deles nesse mercado. O que é muito importante e mostra que isso está avançando, a gente está evoluindo, são os decretos que vêm falando do crédito de logística reversa. Esse é um papel, de novo, do governo muito importante. Regulamentações, é, responsabilizações, compromisso, prazos. Então, a gente vê decretos estaduais sendo publicados, decretos nacionais sendo publicados, reforçando a importância de cada um exercer o seu papel e colocando referenciais, prazos, como fazer. A indústria, junto da indústria, a gente, então, sensibiliza, explica como funciona, como é o mecanismo do crédito de logística reversa, como funciona a legislação no estado onde essa empresa atua, e quais seriam as obrigações, as responsabilidades dela, e o benefício de cumprir com essas responsabilidades por meio do crédito de logística reversa. E aí, ao falar com cada indústria, a gente ajuda a elas a calcular o impacto ambiental que ela tem com as suas embalagens, né? Quanto de embalagens se distribui em cada estado, de cada tipo de material, pela legislação, quanto cada empresa deveria comprovar reciclagem. Hoje a gente está num patamar de 30% pelo Planares, a nova legislação, e então a Reciclo ajuda a indústria a entender qual que é o impacto ambiental que ela tem hoje e como ela pode ajudar a suprir esse impacto ambiental, a equacionar esse impacto ambiental que ela tem usando a compensação ambiental permitida pelo crédito. Um destaque importante é que a empresa que participa desse movimento, adquire os créditos e está bem envolvida com a reciclagem, ela ganha um selo. Ela ganha o selo Eu Reciclo, que é um destaque na embalagem dessa empresa. Ele aparece como uma certificação, um diferencial, que reforça que ela está comprometida com a reciclagem da embalagem que ela colocou no mercado. A gente sabe que isso tem muito peso na tomada de decisão do consumidor. Pesquisas que a gente colocou em mercado mostram que mais de 80% dos consumidores, eles olham as embalagens, eles olham certificações, eles procuram embalagens que tenham certificação ambiental. O selo Reciclo, então, ajuda nesse destaque, mostrando que aquela empresa, ela sim está comprometida com a reciclagem do seu material que ela coloca no mercado. Nessa grande jornada da reciclagem de resíduos em primeiro lugar, avançar no entendimento, na sensibilização de todos os atores, de todos os estados no Brasil, toda a indústria que hoje distribui embalagens no Brasil. A gente sabe que tem estados mais avançados, estados que ainda estão numa fase inicial de regulamentação, de acompanhamento, monitoramento, fiscalização, e a gente sabe que uma parte ainda da indústria não participa, e ela pode participar, e fazer com que isso a gente, de novo, consiga caminhar em direção à reciclagem nesses patamares que a gente pode alcançar. Um outro passo importante seria a gente começar a olhar para a reciclagem dos subtipos de material. Alguns grandes clientes já procuram o reciclo para reciclar não plástico de uma forma geral, não para comprovar a reciclagem de plástico, mas eu quero comprovar a reciclagem do meu tipo de plástico, que é o BOPP, ou da minha embalagem, que é uma embalagem longa-vida. Isso, então, vai entrando no detalhe da reciclagem e garantindo investimento para a reciclagem de materiais que hoje têm mais dificuldade. A gente sabe que tem materiais que eles até podem contar com tecnologia para sua reciclagem, mas não há viabilidade econômica para que isso aconteça. Comentei o caso do vidro como um exemplo bem ilustrativo. Isso acontece também para subtipos de materiais. Quando a gente
tem uma indústria engajada para a reciclagem daquele subtipo, isso é revolucionário, é dinheiro novo entrando para a reciclagem desse subtipo de material. Isso permite pesquisa, permite teste, permite logística, permite incentivo à coleta, para garantir que aquela reciclagem daquele material, a reciclagem daquele material passe a acontecer. Então, essa mágica que a gente vê que acontece com os outros grandes materiais pode funcionar também para os subtipos, que eles geram bastante material com impacto ambiental. Então, trazer essa lógica também para os subtipos é um novo passo que já vem acontecendo com alguns grandes clientes, grandes parceiros do Reciclo, e acho que a gente pode espalhar, ampliar esse leque de atuação para outros subtipos de materiais. Acesse o portal norte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.